Que a paz de Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida e o teu coração. Façamos esta importante leitura da Bíblia Sagrada. Livro de Ezequiel, capítulo 43. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com sua glória. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar, e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono, e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre, no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome ao cometer adultério, adorando outros deuses, ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado de meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável. Por isso os consumi em minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar, com 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma borda de 23 centímetros à sua volta. E esta é a altura do altar. Da calha, o altar se eleva por 1 metro, até uma borda inferior ao seu redor com 0,5 metro de largura. Da borda inferior, o altar se eleva por 2 metros até a borda superior, que também tem 0,5 metro de largura. A parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva por mais 2 metros, com um chifre em cada um dos 4 cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com 6 metros de cada lado. A borda superior também forma um quadrado com 7 metros de cada lado, uma calha de 0,5 metro e uma saliência de 25 centímetros ao redor da borda, a degraus do lado leste do altar. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano: estas serão as regras para a queima de ofertas e a aspersão de sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadok, aqueles que servem diante de mim, devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco de sangue do novilho e o aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e à saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará o novilho para a oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado.
fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez com o novilho. Quando tiver terminado a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Para isso, todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Para isso, todos os dias, por 7 dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele, e, desse modo, separá-lo para o uso sagrado. No 8º dia, e a cada dia depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor soberano, falei. Verdadeiramente, é uma bênção estarmos ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Prossigamos para o alvo que é Jesus Cristo. Amém.